Glória a Deus. Matéria de hoje, Guerra Espiritual, curso online, Limude, Ciências Sacras. A parceria que eu trago hoje é com o projeto Exegese Betzer, o projeto missionário Missões em Chamas Pentecostais e o curso do expositor com excelências chamado Oratória. Matéria de hoje é uma matéria avançada. O nosso projeto realiza trabalhos aí com casas de recuperação, penitenciárias, equipes de evangelismo e prepara assistência missionária, que é o projeto Missões em Chamas. Paulo vai ver a guerra espiritual e vai explicar para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer: sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. É importante. Por incrível que pareça, Isaías no capítulo 13, versículo 4, ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Parece que ficou para trás, mas não. O próprio salmista vai declarar: Senhor, adestra as minhas mãos para o combate. Final da vida de Paulo, ele olhando para a sua história, olhando para a sua vida, ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que nós temos aqui? Nós temos escondidos nas páginas da Bíblia Sagrada um contexto ligado ao que nós chamaríamos de guerra espiritual. Claro que existem palavras ligadas, soldados, treinamento, revista e outras mais. Bem, primeiro item: o soldado não se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita, a mensagem temos que estar militando. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que alistou. É importante ressaltar que aquele que alistou é o próprio Jesus. Ele aparece como príncipe dos exércitos do Senhor. Ele aparece várias vezes na Bíblia Sagrada como aquele que peleja, e ele aparece como aquele que alista, aquele que chama. Quando ele chega para os discípulos e usa o termo segue-me, a palavra grega é akolute, e que significa também o quê? Venha como um soldado para a batalha. Jesus aparecendo como um general. É claro que eu estou usando aqui o histórico do grego, que é uma camada mais difícil. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A palavra força aqui é força de um exército, e nós temos aqui a primeira matéria logo em seguida, que é combatendo em oração. Para quem não sabe, orar sem cessar é uma ferramenta da guerra espiritual. Para você ter uma ideia, na armadura de Deus, a sétima peça é a oração. Olha o que Paulo escreve aos crentes em Roma. Ele vai dizer da seguinte maneira: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações a Deus. Olha que interessante. Nós temos aqui Paulo dizendo que a oração é um combate. Por incrível que pareça, quando nós chegamos no Êxodo, nós vamos encontrar o quê? Josué vai para a guerra. Bem cedo, Moisés está no cume do monte. Ele levanta a vara, aquela vara dos milagres, e diz que quando ele começou a cansar de ficar segurando aquela vara com as mãos estendidas, simplesmente aparece Arão, aparece Ur e ajuda Moisés, coloca Moisés sentado numa rocha. Por incrível que pareça, olha que interessante que eles ficaram até o pôr do sol e Deus deu vitória para Josué lá embaixo. E quando Josué voltou, ele voltou adorando a Deus, dizendo: o Senhor é a nossa bandeira. Nós temos aí um exemplo de vencedor na guerra espiritual. Estar na guerra espiritual, todos estão. Agora eu preciso aprender com quem vence. O que significa, então, vencer na guerra espiritual? Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, para vencer o diabo na tentação do deserto, que seria um grande nível de guerra espiritual, ele diz: toda a palavra que sai da boca de Deus. A arma para a guerra espiritual é a Bíblia Sagrada. Não tentará o Senhor teu Deus. Mateus 4, 7.
É aqui que é importante. O termo não tentarás é não colocar Deus à prova, aceitar o sim, o não, o silêncio de Deus e também o espera. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos continuar. Salmo 40. O que nós temos aqui? Ainda em só o Senhor adorarás, e no caso só a Ele prestarás culto. É importante ressaltar que não estava em dia de culto, nem dia de festa e nem horário de culto, mas Jesus colocou o culto não ligado ao templo, nem à religião, nem o contexto litúrgico. Ele colocou o culto ligado à nossa vida. Quando você acorda, o culto começou, e o culto só acaba quando você vai dormir. Rogo-vos, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Enquanto Mateus vai dizer que depois de 4 dias Jesus foi tentado, Lucas 4, versículo 2, diz que por 40 dias foi tentado pelo diabo. E por fim, essas 3 tentações. Veja que Jesus estava em jejum, em oração. Tem muita gente que acha que jejum e oração isenta da guerra espiritual. Muito pelo contrário, a guerra espiritual é que é travada na hora de jejum e oração também. Se não tiver jejuando e orando, continue em guerra. As armas espirituais. É importante dizer que na hora de expulsar demônios, Mateus capítulo 17, versículo 21, vai narrar as armas que Jesus vai colocar aqui. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. É importante colocar também o artigo fé. E é importante ressaltar que nós temos 16 tipos de fé no grego bíblico. Para quem aprendeu com a religião simplificada, que fé é uma coisa só, é importante entender que nós temos 16 palavras gregas para fé. 3 armas da igreja contra o diabo. Por incrível que pareça, lá nas páginas do Apocalipse vai narrar uma última guerra, quando se levantar um povo em rebeldia, o diabo estaria preso, vai ser solto para liderar os rebeldes. E a Bíblia vai falar sobre uma última guerra. O Apocalipse 12, versículo 11, vai dizer sobre a igreja em glória vencendo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. A igreja vence o diabo, vence a guerra espiritual e vai ter uma última batalha sendo vencida, olha que apocalíptica, mas as armas, o sangue do Cordeiro. Uma coisa importante é não perder o sangue do Cordeiro. Para ter o sangue do Cordeiro, eu tenho que vir para Jesus com base no arrependimento. E para manter o sangue do Cordeiro, 1 João 7 diz: se andarmos na luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119. O que nós temos aqui? Andando na palavra, eu vou manter o sangue. E temos comunhão uns com os outros. Não entrar em guerrinha, em briguinha, em contenda, em desaforo, tirar satisfação, é um erro dramático. Para manter o sangue, nós temos que manter a paz uns com os outros. Comunhão com a palavra. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Comunhão com a palavra pressupõe também meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Dos 20 níveis de sabedoria, um nível é eu arrumar um personagem da Bíblia por dia e personificar, que significa imaginar como se eu fosse esse personagem. Será que eu acertaria os acertos que esse personagem acertou? Será que eu não erraria os erros que esse personagem errou? E no final, não amar suas vidas até a morte. Aqui pressupõe crucificação, mortificação da carne. São pessoas que vão dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Pressupõe então vida de cruz. Meu Deus, nós temos ainda, por incrível que pareça, Jesus treina os seus 12 discípulos. Jesus tinha multidões de discípulos. Ele escolheu 12 que eram discípulos conchamados
apostólicos. É diferente. Discípulo todo mundo é. Discípulo com chamado apostólico, nesse caso apareceu no início da história 12. É claro que depois o Senhor chamou outros apóstolos posteriores. Mas por incrível que pareça, daqueles 12, Judas se enrolou, ficou 11, e nós temos aí o interessante da história, quem conseguiu sair daquilo que nós chamaríamos do contexto de Jerusalém. Todo mundo ficou preso ali em Jerusalém, envolvido no Pentecoste, mas quem conseguiu sair para Samaria, que saiu primeiro, foi Filipe. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 6 a 8. Então, o primeiro daqueles que foi vocacionado, foi treinado 3 anos e meio com Jesus, quem conseguiu sair foi Filipe. O texto vai dizer, olha que interessante. Agora, é interessante dizer que ele foi, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele foi com autoridade espiritual. Por quê? Porque diz a Bíblia Sagrada que nessa época, nesse contexto aí, o Filipe chega cheio de autoridade em Samaria, tanta autoridade que a Bíblia diz que as multidões viam ter, não só pelo que viam e ouviam. Então o que acontece? Viram muitos milagres acontecer. Então eu posso ressaltar que Filipe foi com muita autoridade espiritual. Por incrível que pareça, nós temos um segredo escondido aqui. Todo mundo que fica não vê muita coisa, mas quem vai vê a glória de Deus. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, Mateus capítulo 10, e indo pregai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Jesus está dizendo, quem vai ver a glória. Por incrível que pareça, Marcos capítulo 16, versículo 20, então os discípulos partiram, pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais. Quem vai vê a glória, quem fica não vê a glória. Você vai ou você fica? Que interessante, autoridade espiritual, algo importante que Filipe conseguiu entender e aplicar nos seus dias, no seu ministério. A próxima matéria está aqui, defendendo uma pátria. Tem muita gente defendendo a si mesmo, defendendo placas denominacionais, mas deixa eu te contar, o segredo é defender uma cidade, e nós temos que defender o quê? Nós temos que defender a nossa cidade. A nossa cidade é o céu de glória, a nossa cidade tem ruas de ouro, a nossa cidade é a cidade, meu Deus, eterna, é a cidade celestial. Que Deus nos ajude de defender a pátria amada. E a nossa pátria amada é o céu de glória. Por incrível que pareça, tem muita gente defendendo a pátria errada, defendendo as coisas erradas, defendendo a si mesmo, mas que Deus nos ajude de defendermos uma pátria. Quando aqueles homens que aceitaram Jesus na época de Paulo, a guarda pretoriana, quando eles marchavam, alguém poderia ter perguntado para ele, vocês estão defendendo uma cidade? Aí eles diriam, agora que nós encontramos Jesus, nós temos uma pátria melhor do que o que nós chamaríamos de Roma. Nós temos uma pátria celestial. Que Deus nos ajude de defender a pátria certa. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11 para os valentes. Todos esses morreram na fé. Olha que interessante, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse da onde havia saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo de 13 a 16. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vale a pena defender o céu de glória, pensar no céu, sonhar com o céu,
andar daqui ligado com o céu. Existe um fruto do Espírito chamado longanimidade, palavra grega, macrotimia, na etimologia significa desprezar as coisas. Por quê? Porque nós temos um objetivo maior. Vale a pena desprezar ou não valorizar algumas coisas que passam nessa terra, porque nós estamos a caminho do céu. Tem muitos soldados sem hino. Soldado sem hino significa não ser adorador. Infelizmente, pessoas acreditam que ser adorador representa só cantar, como se a adoração tivesse presa à música. Talvez o maior exemplo de adorador está no capítulo 1 de Jó, quando ele, se perdendo tudo que tinha, inclusive os teus filhos, ele vai declarar um grande ato de adoração, e dizendo assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se levantou em terra e adorou e disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. É importante entender que precisamos manter a adoração. Coloquei uma matéria no nosso canal Caixa Preta da Teologia, e a matéria tem aí sete níveis de adoradores, claro, valorizando a época do nascimento de Jesus. Tem muita gente que diz que adora, mas as suas atitudes provam que não. Paulo e Silas tinham tudo para reclamar, mas eles estavam adorando. E a Bíblia diz que Deus mandou um grande terremoto. Paulo e Silas na prisão. Atos 16, versículo 25. Veja que a adoração é não murmurar, a adoração significa aceitar a vontade de Deus, a adoração também está escrito com reconhecer tudo que Deus faz, tem a ver com gratidão e, é claro, também com música. É importante. Soldados sem bandeira. Tem muita gente que não está entendendo que o Senhor é a nossa bandeira. Gênesis 9, 7, Gênesis 11, 4 e 7, Êxodo 17, 8 a 16. Bem, a história de Josué, o Senhor é a nossa bandeira. Por incrível que pareça, essa história do Senhor é a nossa bandeira. Nós temos uma palavra, naquelas 7 frases de Jesus na cruz do Calvário. Jesus vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus vai dizer na cruz do Calvário: tenho sede. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele vai dizer: discípulos aí tua mãe, mulheres aí o teu filho. Ele vai dizer, meu Deus, frases que entraram para a história: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai dizer a última frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas a penúltima frase que ele disse foi: está consumado. A palavra grega que ele usou no grego moderno ou no grego secular, nós chamaríamos de tetelestai. Claro, no grego arcaico, teteleste, que significa o quê? Existe uma ciência chamada histórico do grego, que significa: fiz o que eu tinha que fazer, cumpri minha missão, fui até o fim, entrei na guerra, venci a batalha, peguei os despojos. Olha que interessante, finquei a bandeira, subjuguei, na verdade finquei a bandeira, subi um alto monte, fincando a bandeira, implantando o reino, sou vencedor. Quando ele fala finquei a bandeira, seria a cruz, símbolo da cruz do Calvário. Ele está sobre aquela cruz, então ele é a nossa bandeira. É um segredo escondido por detrás de cada palavra. Coloquei um vídeo na internet, no YouTube, 7 camadas dos idiomas originais da Bíblia, provando que cada palavra da Bíblia tem 7 histórias escondidas por detrás. Que Deus abençoe. Temos mais um segredo, o segredo do Atalaia. Ezequiel capítulo 33, versículo de 2 até o versículo 7. É importante entender que no capítulo 33, Deus fala para Ezequiel apenas para tocar trombeta, apenas para dar o aviso. E ele explica que quando o Atalaia, que está sobre a torre, toca a trombeta e dá o aviso, bem, ele está limpo do sangue. Se ele não avisar e as pessoas não se dão por avisado,
vale a pena dizer que Deus não vai cobrar. Deus só cobraria se fosse o caso dele não dar o aviso. É importante, nós não precisamos convencer ninguém, só precisamos dar o aviso. A função do atalaia. A função do atalaia é diferente, inclusive, da função do profeta. O atalaia, ele vai dizer o que vê. Ele está numa posição privilegiada. Ele está sobre o muro, ele está sobre a torre e ele está apercebido. O atalaia não pode dormir, eles têm que estar apercebido no seu turno. Tem muita gente desligada, tem muita gente desapercebida. Na época da guerra, meu Deus, teve muita gente que ficou, na época de Gideão, reprovada, porque estava desapercebido. É importante. O próprio Jesus disse que o estado de oração é um estado geral da vida do cristão, mas ele disse: olhai, vigiai e orai. Ou seja um atalaia, pelo menos da sua própria vida, pelo menos da sua própria alma. Tem guerra que não vem de Deus. É muito triste que tem muita gente que entra em guerras que não vêm de Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 6, nós temos a história de Jeosafá. Acabe está chamando ele para entrar numa guerra. 400 pessoas estão dizendo: sobe, dizendo ser profeta. O Josafá estava acostumado com profetas, ele não reconhece aqueles que estão dizendo como profeta. Olha que importante entender isso. Diz que apareceu agora a figura do Micaías. O próprio Acabe diz que não gostava, que odiava ele, porque sempre falava coisas ruins. E nós temos aqui uma história, pelo menos complicada. Por quê? Porque nós temos 400 pessoas profetizando a mesma coisa e a Bíblia diz que era um espírito de engano, um espírito de mentira na boca dos 400. A guerra não vinha de Deus. Tem muita gente entrando em guerra que não vem de Deus por falta de quê? Por falta de dedicação, por falta de procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para os seus dias. Tem muita gente deixando a vontade de Deus para trás e entrando em guerra que não vinha de Deus. Meu Deus do céu, que Deus nos ajude a estarmos comprando a guerra certa, gastando nossos dias de maneira certa. Moisés, para você ter uma ideia, ele escreveu um salmo, o Salmo 90, e ele vai rogar a Deus: Senhor, me ensina a contar os meus dias, de maneira que eu encontre um coração sábio. Moisés está dizendo: Senhor, eu quero contar os meus dias de maneira sábia. Tem muita gente contando os dias de maneira nécia. Que Deus nos ajude de vencermos, de entendermos essa mensagem e que possamos sair com um coração sábio. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Guerra que não vem de Deus. Qual é a vontade de Deus? Quais são as prioridades de Deus? Quais são os valores do reino? Apartando o precioso do vil. A Bíblia diz: se apartares o precioso do vil, será meu porta-voz. Isso é importante. Tem muita gente que não está valorizando o que tem valor. Que Deus abençoe. Vamos continuar. Fora isso, nós temos mais uma matéria. O franco atirador, o diabo, ele fica em derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. É importante entender que 1/3 dos anjos, ao pecar, viraram demônios, e diz a Bíblia Sagrada que uma grande parte está atuando para fazer o quê? Para acolher, para atacar. E aí nós temos a Bíblia falando sobre os dardos inflamáveis do maligno. Meu Deus, e como vencer? Andando em santidade. Na minha penúltima viagem à África, para Moçambique, ensinando as crianças, eu estava falando que lá tem muita magia, muita maldição, muita feitiçaria, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil, muita macumbaria. E é interessante que o quê? As crianças lá tiveram que aprender um segredo. Por quê? Eu ensinei para eles: por cima nós temos o sangue de Jesus,
por baixo nós temos uma rocha. Zacarias 2,5 diz que tem muro de fogo ao redor do povo de Deus. E por incrível que pareça, Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa os que o temem. Enquanto eu temo, o anjo do Senhor acampa. Então eu brincava com as crianças. Por cima, sangue. Por baixo, rocha. Em volta, muro de fogo. E perto, o anjo do Senhor acampa. O que nós temos aqui? Nós temos o segredo. Se eu manter povo de Deus, se eu manter com sangue, se eu manter-me na rocha, e se eu tiver temor, eu estou guardado por todos os lados. O que não pode é perder o sangue, o que não pode é sair da rocha, o que não pode é deixar de ser povo de Deus, e o que não pode é perder o temor. Segredos espirituais para vencer o franco atirador. Meu Deus, nós temos uma matéria, o tal do fogo amigo. Jesus, olha que interessante, fogo amigo parece uma coisa simples, mas não é. Para você ter uma ideia, Davi está orando muito mais do que o normal para aquela época. Salmo 55, versículo 12, e até o 14, ele vai dizer assim: se fosse o inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Meu Deus, Davi está dizendo que a guerra que veio ali não é uma guerra de quem vem de longe, é uma guerra de quem vem de perto. É importante entender, meu Deus, no início da nossa matéria nós temos aqui o Caim que matou Abel, meu Deus, um fogo amigo dentro de casa, meu Deus, isso é que é interessante para você ter uma ideia como é que Davi se portou. O versículo 17 ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia eu oro e clamo e ele me ouve. Vale a pena dizer que o mesmo aconteceu com Jó. Os seus amigos atacaram, caluniaram, o envergonharam, mas diz a Bíblia Sagrada que ele continuou perdoando, e o segredo está aqui. E Deus mudou o cativeiro, ou Deus mudou a sorte, Deus mudou a situação de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu a Jó o dobro de tudo que dantes possuía. Jó 42, versículo 10. Quando Deus permite alguém de perto atacar, se você orar e perdoar, Deus vai te abençoar através de tudo isso. E aí está o segredo da vitória, claro, com vigilância. Deus abençoe. Nós temos uma matéria aqui que é interessante, a história de Urias, o soldado Urias. Um soldado fiel que em tempos de guerra ele permanecia-se em prontidão, interessado em obedecer o rei. Uma história o mesmo rei que o abandonou. A nossa história com o rei nunca acaba. A história do rei de Urias foi uma história de um rei meio natural. É um rei que pode pecar, um rei que pode fazer coisas erradas. O nosso rei é acima do rei Davi, é o rei Jesus, é um rei que não falha, não erra, não peca. Vale a pena defender a causa do rei. Meu Deus, olha que interessante, Betseba traiu o seu marido, soldado Urias, com o próprio rei. Vale a pena dizer que houve uma consequência. A consequência do pecado de Davi é muito séria. Deus permitiu a morte do soldado, e a morte de quem é fiel, ela não pode ser vista como derrota na Bíblia Sagrada. A morte de quem é infiel, sim, é uma derrota. Para você ter ideia, isso é tão verdade que Paulo chega a dizer que a morte é lucro. Para você ter uma ideia, Simeão, ele recebeu uma promessa que não morreria sem ver o Cristo. Quando ele vê Jesus, com 8 dias, ele declara: despede o meu servo em paz. Ele está dizendo: Senhor, eu já posso morrer. A morte não pode ser vista como derrota, desde que eu morra na presença de Deus. Preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Então Urias morreu como fiel, como guerreiro, como fiel ao combate. Agora, logo em seguida, tem uma matéria nova: as consequências do pecado de Davi. Parece que Deus deixou para lá, mas não. Quando Davi adulterou
com Betseba, a mulher de Urias, Deus manda o profeta Natã lá e dizendo que a espada vai estar cravada. O que é essa espada? Quais são essas consequências? Eu vou dizer para vocês, consequência do pecado de Davi. Ele tem uma filha Tamar que é estuprada pelo próprio irmão Aminon. Meu Deus, segundo Samuel 13, de 11 a 14. Absalão, seu filho, mata Aminon, segundo Samuel 13, 28 e 29. Absalão fica 3 anos escondido e longe da família, segundo Samuel 13, 38. Depois de ter chegado de Jesus, fica 2 anos sem ver a face do pai. Davi guardava ressentimento, segundo Samuel 14, 24 e 28. Ele é insultado, amaldiçoado e recebe pedradas de Simei, segundo Samuel 16, 5 a 8. Absalão toma o reino do pai, segundo Samuel 15, 14. Davi perde o filho daquele adultério, segundo Samuel 12, 15 a 19. Absalão estupra 12 concubinos de seu pai diante de todo Israel, segundo Samuel 15, 16 e 16, 22. E Salomão manda matar o seu irmão Adonias, 1 Reis 2, 19 a 25. Meu Deus, Davi olha para sua família e tem uma filha que foi estuprada. Ele vê o seu filho estuprador. Agora ele vê um outro filho assassino. Ele tem um filho assassinado e um filho assassino. O filho assassino fica longe da família 3 anos. Quando volta, fica 2 anos sem ver a face do pai. 5 anos de lá, meu Deus, carregado de um ambiente ruim. Quando ele é apedrejado por Simei, Simei fala mal dele e, por incrível que pareça, tudo que fala é verdade, de maneira que ele não pode nem retrucar. Absalão, seu filho, acaba tomando o reinado. Ele tem que entrar em guerra, tem que fugir. Meu Deus, Davi, quando peca, a mulher Betseba engravida, a criança nasce, e aí Deus, ele ora e Deus não aceita, a criança morre. E é interessante, ele perde a criança, ele perde o filho. E aquilo que ele fez com Urias foi escondido. O adultério diz que Absalão tomou 10 concubinas de Davi e para todo Israel ver, estuprou elas. Olha que interessante. E no final, ainda depois da morte de Davi, meu Deus, Adonias assume o reinado de Salomão, manda matar Adonias. O que é isso? Consequências do pecado. Toda vez que o pecado chegar à sua porta, na sua vida, imagine as consequências. Você vai dar um passo atrás, você vai escolher a melhor parte. A melhor maneira de evitar a pecar é você imaginar as consequências. A Bíblia fala sobre os valentes de Davi. É importante que ele tinha um número de 600 valentes, mas ele fez uma lista. Nessa lista tinha 30 valentes, apareceram mais 3 principais e um mais nobre, funcionando com 34 personagens. Agora olha que interessante, nós temos Josebe e Bacebete, que com uma lança matou 800 de uma só vez, segundo Samuel 23, versículo 8. Eliezer, enquanto os homens de Israel se retiravam, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão de ficar pega a espada. Ele ficou até cansar. Deus permitiu ele ir até cansar. Ele lutou o dia inteiro. Só que aí Deus operou um grande livramento. Segundo Samuel 23, 9 e 10. Nós temos um Samar, que havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. O povo fugiu diante dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e defendeu. Matou os filisteus, o Senhor operou um grande livramento. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. Ainda tem Abissai, irmão de Joabe, filho de Zerua, que era cabeça de 3. Esse com a sua lança alcançou 300 e o matou. Meu Deus, já pensou? Homens que são valentes. É importante entender que ser valente significa vencer o medo, vencer a covardia, vencer a timidez. Nós temos, para vencer a timidez, o medo, a covardia, que no original do grego é a mesma palavra, nós temos 5 variantes, 5 coisas que eu tenho que saber para vencer o medo. Meu Deus, Pedro olhando para Jesus, ele venceu o medo, andou sobre as águas. Ele só teve medo quando ele olhou para o lado, parou de olhar para Jesus. Aí a Bíblia diz que atemorizado, ele afundou. Meu Deus, para vencer o medo, olhando para Jesus. O contrário do medo é ousadia. Hebreus 10, 19. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Meu Deus, olha que interessante. Quem mantém o sangue de Jesus tem ousadia, vence o medo.
Tem mais, claro que tem. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 Epístola de João, capítulo 4, o amor ágape, na expressão maior, consegue vencer o medo. Nós temos também Atos 4, 31, tendo orado, foram com ousadia. A oração te dá ousadia. Foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia. Meu Deus, ser cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui sangue, ser cheio do Espírito Santo, oração, olhando para Jesus e amor. 5 coisas para ser valente de Deus. A história de Naamã. Nós temos uma matéria interessante na história de Naamã, porque Naamã era chefe, era capitão da guerra, é claro que da guerra dos sírios, mas veja bem, é interessante que ele era capitão, cheio de renome, títulos, condecorações, mas era leproso. Dentro da sua casa, a realidade é outra. A guerra espiritual pressupõe também o que eu sou dentro de casa. Tem muita gente que vislumbra, é instantâneo, é vislumbrado e acha, é alvoroçado e acha que ser valente é só no trabalho de Deus, é só na casa de Deus, é só nas coisas de Deus. Não, nós temos que ser abençoados também dentro da casa. A nossa casa também faz parte da guerra espiritual. O próprio Jesus chega a dizer: não cuideis que vim trazer paz, vim trazer espada. Daqui adiante uma casa estará dividida, 5, 3 contra 2, 2 contra 3, nora contra sogra, e por aí vai. Jesus está dizendo, a batalha também engloba a família. Temos que trabalhar para que a nossa família seja uma bênção. 3 leprosos na história de Naamã. O primeiro leproso é o próprio Naamã. O segundo leproso é o rei que não entende nada que Deus quer fazer, uma grande obra. O terceiro leproso é o que fica leproso, que é o servo de Naamã, Geazi, que depois foi lá pedir despojo. O que nós temos aqui? Tem gente que é leproso natural, tem gente que é leproso que não tem a resposta, tem título, tem cargo, é rei, mas não sabe o que o céu quer fazer, e tem outro que fica leproso por causa do materialismo, que Deus nos livre. Os textos são 2 Reis 5, de 6 a 8, meu Deus, temos 2 Reis 5, de 20 a 23, e 2 Reis 5, de 26 a 27, que Deus nos livre de ser leprosos. E vale a pena dizer que o contrário à lepra era a enfermidade que representava, por incrível que pareça, o pecado. Para você ter uma ideia, a pessoa que era banida, os irmãos que estão fazendo o curso online, a pessoa que era banida da sua terra, já sabe que eu lancei essa matéria, o curso online Limude. Eu lancei essa matéria que a palavra graça é quem tinha uma mancha que ficava junto com os leprosos, era considerado leproso, e que depois que a mancha sumia, que era curado, ele se via curado, achava alguém para testemunhar que ele estava curado, o sacerdote via que ele estava sem mancha, estava liberto, e por incrível que pareça, ele tinha que passar por vários banhos, que representa a lavagem da regeneração. Nós temos a lavagem também da água pela palavra, e nós temos aí também as variantes, que dentre elas representam os banhos de água, e por incrível que pareça, representa a comunhão com a Bíblia, para depois sim ser considerado aquele que está na graça, tingido com cal. Matéria já passada. Nós temos aqui o significado do povo que está o quê? Se vê livre, as pessoas te verem libertas. A religião fala que você está liberta, mas a última palavra não é da religião. A última palavra é da água. A palavra diz, pela palavra ele está liberto. Bem, é importante. Isso é graça. O perigo do refém. Nós temos aqui um problema de pessoas mudando valores, mudando sentenças, querendo mudar até o evangelho por causa de um dos reféns, para defender filhos, esposas, parentes. Na época antiga, por incrível que pareça, botaram Tobias no templo, porque Tobias era aparentado com o sacerdote. Tem muita gente que quer mudar valores, quer mudar doutrina, quer mudar pilares da vida espiritual para defender quem está errado. Eu recomendo fuzilar o pecado. Quem quiser continuar abraçado com o pecado, que se pereça junto, mas o pecado tem que ser
fuzilado, o pecado tem que ser falado, tem que ser envergonhado. E Jesus disse: a verdade é essa, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas porque suas obras eram más. Meu Deus, e nós temos aí a história do soldado desertor. Na história do soldado desertor, o Elias, ele foi chamado para enfrentar o altar de Baal. Ele começou a enfrentar o altar de Baal, o fogo desceu do céu, ele enfrentou juntando os profetas de Baal com os profetas de Acera, eram 850, juntando os dois tipos de profetas, de Baal e Acera. Agora o que nós temos aqui? Nós temos de repente Jezabel, que era uma autoridade de Baal naquela época, resolveu se levantar contra ele. Era a cartada final, era a hora de Deus dizer, vamos destruir o sistema de Baal. Aí ele teve medo, correu. Aí um soldado desertou, ele correu para salvar a vida, ou seja, correu para não morrer. Aí isso está em 1 Reis 19:3. E no versículo 4, ele sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Correu para não morrer e pediu a morte. Quem é desertor, quem abandona o chamado, começa a entrar em contradição. O hebraico da palavra contradição significa espinho. Tem muita gente que é assim. Em vez de ser uma árvore de Deus, vira um espinho. Meu Deus, tem muito. Quem diria que o Elias aqui está como espinho? Quem diria aqui que o Elias está um desertor, meio que desviado? Tanto que quando o anjo aparece, diz: levanta-te. Essa palavra, quem estudou temática bíblica sabe que quem está na presença de Deus é estar de pé. Aquele que acha estar de pé, cuide para que não caia. Quem está fiel está de pé. Quando o anjo fala levanta-te, é que aí está sentado, deitado, caído, dormindo ou morto. Tem muita gente que não entende a mensagem temática. Elias ali está fraco. Para você ter uma ideia, ele teve que comer e foi para uma caverna. E aí o Senhor aparece dizendo: que fazes aí, Elias? Caverna é lugar de cadáver. Caverna na época era o sepulcro do mundo antigo. Era caverna, era lugar de defunto. Que fazes aí? Unge Eliseu, o profeta, em teu lugar. Graças a Deus que ele, ao treinar Eliseu, ele está no centro da vontade de Deus, e aí o Senhor pode levar ao céu. Que Deus nos ajude de não sermos soldado desertor. Jonas fugiu, soldado desertor, e tem muita gente que está fugindo do chamado. Graças a Deus, o chamado não é para todo mundo. Meu Deus, a nossa pesquisa diz que o chamado específico, ministério, talentos especiais, um talento todo mundo tem, mas talentos não é para todo mundo. Ter 2, 3, 4 talentos é para um grupo pequeno, mas quem tem chamado, quem tem ministério, quem tem talento, tem que estar pronto no tempo certo e não pode ser desertor. O segredo da caverna de Adulão. Meu Deus do céu, homens que estavam em aperto, endividados, amargurados. Veja bem, naquela época quem contraía-se uma dívida, ele tinha que fazer o quê? Ele poderia ser vendido como escravo, amargurado de espírito. Veja, homens que eram não reconhecidos em Israel, tinham que ficar em cavernas, homens que estavam sentenciados, homens que estavam em má situação, ninguém acreditava neles, mas o rei acreditou neles. Isso mostra a minha vida, isso mostra a sua vida. Estávamos em estágios avançados de pecado, de condenação, rejeitado. O pecado pesa, o pecado escraviza, o pecado envergonha, o pecado deforma, o pecado impede, o pecado fede, o pecado nos isola, mas mesmo assim o rei, não o rei Davi, o rei Jesus nos reconheceu. Aqueles homens foram os maiores soldados. Por quê? Porque reconheceram que o rei os amou primeiro. Nós temos que nos reconhecer que o Senhor nos amou primeiro. Meu Deus, olha que importante que possamos valorizar da onde estávamos, aonde o rei nos tirou, e agora precisamos ser os principais soldados do rei. Que Deus abençoe, que possamos entender essa mensagem. A armadura de Deus não basta ser
soldado. Efésios 6,11. Temos que revestir-vos de toda a armadura de Deus. Eu tenho, para que possais estáis firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo faz questão de dizer que o sistema do diabo não é um sistema nécio, não é um sistema tolo, são astutas ciladas. Aqui são armadilhas. Na descrição dos tempos do fim, que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer sobre tempos trabalhosos. A palavra no original é kalepoi, significa também armadilhas, ciladas. Meu Deus, já pensou? Em tempo de ciladas e armadilhas, precisamos estar com toda a armadura de Deus, cingindo os lombos com a verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, cingindo os lombos com a verdade. Os nossos alunos do curso Helbot, do curso de hebraico, sabe que a palavra a hebraica para verdade é emet, que significa, dentre outros significados, verdade como corpo de conhecimento. Por exemplo, qual é a verdade? Acabei de ensinar para vencer o medo. São 5 tópicos para vencer o medo. Tem que ter amor, tem que ter sangue, tem que estar olhando para Jesus, tem que estar em oração, e tem que estar cheio do Espírito Santo, é o 5º item. Então, o que é a verdade? É um corpo de conhecimento, nesse caso do assunto verdade, representa 5 itens. Acabei de falar também nessa videoaula, eu também falei para vocês que a palavra fé são 16 palavras gregas para fé. Então, o que é a verdade da palavra fé? São 16 tópicos que representam a verdade da palavra fé. Então, é importante, cingir os lombos com a verdade é só para pesquisador. Vestida a couraça da justiça, a palavra justiça aqui, o termo vikaosine, é importante. O Senhor nos transforma em alguém que nunca pecou, e eu vou estar na minha vida entrando em situações que podem me fazer pecar. Se nessas situações eu dizer não ao pecado, eu me mantenho justificado. Se esbarrar no pecado, você vai ter que voltar ao arrependimento para o sangue de Jesus voltar. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tem muita gente que está despreparado, ou seja, se não se preparou, não calçou os pés. É o preparo. Cada chamado tem um preparo diferente, avançado. Infelizmente, quando aceitamos a Jesus, nós não sabemos se temos chamados, se temos chamados específicos, se temos ministério. Então, todos têm que estudar como se tivesse chamado. Na medida que você descobre, através da pesquisa bíblica, que você não tem chamado específico, você recua, mas você vai ter a pesquisa. Quem não estuda, quem não se prepara, meu Deus, é um soldado descalço. Efésios 6, versículo 15, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Meu Deus, temos mais ainda, o escudo da fé. É importante entender que nós temos a história da fé. Temos que batalhar pela fé. O fé aparece como dons. Meu Deus, a fé vai aparecer também no amor, porque tem a ver com crer. Temos que manter a fé. Quem perdeu a palavra no original pisteus, o escudo pisteus é fé com fidelidade. Se você manter-se fiel, você vai ter o escudo. Tomando também o quê? O capacete da salvação. Visualizar o que você pensa seria na mente, visualizar o que você olha seria nos olhos, e visualizar, meu Deus eterno, o que você ouve e o que você fala. Vigilância representa salvação na cabeça. Tem muita gente que não vigia no que olha, não vigia no que fala, não vigia no que ouve, fica ouvindo fofoca, fica ouvindo calúnias, e automaticamente perdeu o capacete da fé.
E ainda tem a espada do Espírito. Diz a Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus, ainda em Efésios. 2 Timóteo 2,14, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meu Deus, um espadachim consegue obter várias vitórias porque maneja a palavra. Tem muita gente que não maneja bem a palavra. Ninguém fala, é uma matéria escondida, mas a sétima peça da armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, 18, que diz assim: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, orai sem cessar, orai em todo o tempo, também representa a armadura espiritual. Toda a guerra, todo o exército também tem a cruz vermelha. Nós temos em Lucas 6 a história do samaritano. Olha que interessante, nós temos aqui uma história interessante. Um samaritano, alguém desconhecido. Amar alguém de perto é fácil, amar um parente é fácil, mas Jesus mandou amar o inimigo. Bendizer o que vos maldiz, orai que vos persegue. Meu Deus, o bom samaritano já ia viajando. Ele parou tudo por causa daquele rapaz ferido. Ele moveu-se de íntima compaixão. Mateus 9,36, Jesus, vendo as multidões, tinha compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Ele aproximou-se, o bom samaritano aproximou-se. Veja, naquela época tem muita gente que ficava de longe do samaritano. Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11, diz o texto. O que nós temos aqui? Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentando à mesa com ele, seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitais de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus se aproximava, atou-lhes a ferida. Meu Deus, uma ferida mal cuidada pode inflamar, e tem muita gente inflamado, pode transformar em gangrena. Tem muita gente que está com as feridas crescentes, meu Deus, e causa até a morte. Deitando-lhe vinho e azeite. Ele foi, mas ele tinha na sua bagagem algo que poderia tratar. Tem muita gente querendo ir sem tratamento e sem propriedades terapêuticas, indo sem azeite, indo sem vinho. Vale a pena dizer que o vinho representa a comunhão com o sangue de Jesus, o azeite também representa a comunhão com o Espírito Santo. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, ele tinha estrutura. Tem muita gente querendo fazer algo sem estrutura. Não, ele tinha uma cavalgadura. Pondo sobre a sua cavalgadura, ele colocou força. Para ir ajudar, tem que ter força. Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levou a uma hospedaria e cuidou dele. Ele teve tempo, ele fez tempo, ele cuidou, tirou 2 denários, na verdade, e deu ao hospedeiro. Ele fez força e ele gastou. Olha que interessante. E disse ao hospedeiro: eu estou disposto, se na volta não tiver sido tratado, eu te pagarei mais alguma coisa. É disposto a ver aquele que você ajudou, que fraquejou, e você continua pagando um preço. Meu Deus, a cruz vermelha. Lucas 10, Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Veja, ele está dizendo sobre o amor na parábola do bom samaritano. Existem muitos desfardados. Isso é perigoso, porque todo o exército tem farda. Meu Deus, no mundo cristão nós precisamos estar vestidos e revestidos. Paulo vai dizer com pudor, com decências. Meu Deus, ele vai dizer para Timóteo, capítulo 2, versículo 9, pudor e decente. Tem muita gente indecente, tem muita gente com sensualidade. Biblicamente, nas 15 listas de pecado, algumas dessas listas traz a palavra lascívia. Lascívia é mostrar o corpo, é ser sensual, é ser provocante. Meu Deus, olha que interessante, tem muita gente que vai perder a sua salvação por causa de
lascívia. Lascívia no grego, aselgeia ou aselguia, é uma palavra que vai levar gente que gosta de se mostrar, mostrar o corpo, ser sensual, infelizmente, perder a salvação. Exército inimigo, nós temos aqui um problema, nós temos que conhecer o exército inimigo para mover bem na guerra espiritual. Existe o exército egípcio, por incrível que pareça, esse exército, Faraó disse da seguinte maneira: pode ir adorar, vai sacrificar por mim, ide sacrificar por mim. Meu Deus, nos 7 ides de Faraó, o último ide, o Faraó queria dizer: eu sou amiguinho. Daqui a pouco ele volta e tenta lutar contra o povo de Deus. Nunca ache que o diabo tem bandeira branca, ele não tem. Ele fica prometendo que vai ter bandeira branca, mas não. Na verdade, ele vai tentar lutar. O único jeito é marchar, é prosseguir, é ir adiante mantendo o ritmo, mantendo o compasso, sede firmes, constantes e abundantes. E graças a Deus, Faraó morreu, porque Deus fechou o mar vermelho em cima de Faraó e seus exércitos. Salmo 136, versículo 13 a 15. Nós temos o exército dos filisteus ainda. Em toda a história de Israel, houve problemas com os filisteus. Eles eram insistentes. O demônio e os demônios, seus demônios, o diabo e seus demônios, eles são perseverantes. Eles tentam, caem, tentam, fraquejam, tentam. Eles vão tentar. E aí nós temos aqui: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Nós temos o exército babilônico. Olha que interessante, eles foram levando em levas, 3 levas. Na primeira leva, meu Deus do céu, ele levou quem? Os filhos dos nobres, o exemplo. Na segunda leva, os filhos do sacerdote, a espiritualidade. Na terceira leva, meu Deus, ele levou, derrubou, destruiu. Tem muita gente entendendo. O exército da Babilônia cerca e fica esperando uma brecha. Tem muita gente abrindo brecha. E quando a Babilônia começa a vencer, a pessoa na primeira leva perde o exemplo. Tem muita gente que era o exemplo, já não é mais. Babilônia está vencendo. Tem muita gente que era espiritual e está perdendo a espiritualidade, está virando natural e depois carnal. Meu Deus, tem muita gente que está na situação última, está na terceira leva. O que nós temos? Portas queimadas a fogo, muro derrubado, templo saqueado, vaso levado. Tem muita gente que está assim. Que Deus nos ajude, que possamos vencer o exército assírio. É importante para vencer o exército assírio, é importante. Naquela época eles arrancavam a cabeça e faziam torres de crânio. Tem muita gente que perdeu a mente de Cristo, não consegue meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meu Deus, que situação terrível. Nós temos um texto-chave em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nesse texto-chave, nós temos o quê? Nós temos uma matéria importante que Deus vai colocar a mente de Cristo sendo explicada. Veja que o termo a mente de Cristo está lá em 1 Coríntios, mas ela só vai conseguir ser explicada em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que Paulo vai dizer o que tem que estar na nossa mente. Tem muita gente meditando em no que não presta, meditando em escândalo, meditando em fofoca. Temos que meditar na lei do Senhor. O texto diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, não é para meditar no que é falso. Tudo que é honesto, não dá para meditar em corrupção. Tudo que é justo, não dá para meditar em injustiça. Tudo que é puro, não dá para meditar em coisa contaminada. Tudo que é amável, não dá para ficar meditando em encrenca, em briga, em violência. Tudo que é de boa fama, não dá para ficar meditando em escândalo. Tudo que tem virtude, ou seja, o certo, não dá para ficar meditando no que está errado. Se tem algum louvor, não dá para meditar em murmuração. Nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos ensina o quê? Nos ensina como vencer a guerra espiritual na mente. Deixa eu te contar, essa matéria está nos nossos estudantes do curso Memuemai. Os nossos estudantes do curso de grego bíblico Memuemai aprende como vencer, meu Deus, a guerra espiritual na mente. Vale a pena dizer o seguinte:
vale a pena dizer que eu estou usando o termo sistemática, que é uma matéria especial do nosso curso de grego bíblico. Meu Deus do céu, guerra espiritual na mente. Como vencer a guerra espiritual? Nós temos um grupo perdido chamado desapercebidos, por incrível que pareça. Juízes capítulo 7, a história de Gideão. Meu Deus, já tem os medrosos. De 32 mil soldados, voltam 22 mil medrosos. Agora tem a segunda peneira. Na segunda peneira, aquela história de levar, o capítulo 7, versículos 6 e 7, eles levam até o ribeiro e vê quem toma água percebido e quem toma água desapercebido. Meu Deus, os desapercebidos vão voltar. É triste, porque são 9.700 desapercebidos no meio de um exército de 10 mil. Voltar 9.700 é muita gente. Vale a pena dizer que eles já tinham ido para a guerra. Eles voltam para casa, voltam marchando, porque era um exército desapercebido, mas era exército. Quando eles voltam marchando, o atalaia toca a trombeta, dizendo: olha, estão chegando aí o exército. Aparecem as crianças, os filhos, para ver se o pai morreu. Aparece a esposa, para ver se o marido morreu na guerra. Aparecem mães, irmãos, tios, tias, para ver se o parente, o filho morreu na guerra. E triste, eles abraçam, é soldado, está vivo. Mas quando perguntaram como é que foi a guerra, eles abaixaram a cabeça e disseram: perdemos a batalha, estávamos desapercebidos. Meu Deus, tem muita gente desligada, desapercebida, já não consegue manter a vida em adoração, já não consegue meditar, já não consegue andar em espírito, já não consegue manter o nível espiritual. E ainda tem o campo minado. Esse campo minado é triste. Por quê? Porque na época que entraram na terra prometida com Josué, os inimigos vieram dizendo ser o quê? Camponeses, meu Deus, contando mentira. Esses inimigos, eles apareceram, que eram os gibeonitas, vieram disfarçados e Josué acabou fazendo uma aliança. Meu Deus, tem muita gente que está aqui, campo minado, no meio da estrada. Nós temos situações adversas que não são boas, que não vão edificar. Que Deus nos ajude de vencer na guerra espiritual o campo minado, não fazer aliança. Por incrível que pareça, por fim, a segunda etapa da história de Josué e os gibeonitas, ele cometeu o segundo erro, que foi maior. Ainda no capítulo 7, ele vai fazer o quê? Ele vai sentenciar os gibeonitas a ser o quê? Cortadores de lenha, tiradores de água, a lenha para o altar, a água para cá dos judeus. E agora Josué colocou o inimigo para levar água na casa do povo. O dia que o inimigo leva água na nossa casa. Deus nos livre de ter água de inimigo na nossa casa. E colocou, por incrível que pareça, tiradores de lenha para o altar. Tem muito altar que quem coloca fogo é o inimigo, que leva lenha é o inimigo. Meu Deus, que Deus nos ajude para vencermos essa proposta. O contra-ataque. Olha que interessante. Segundo Samuel 22, o capítulo 22, versículo 51, diz que o Senhor dá a vitória a Davi aonde quer que ele passava. Isso é um histórico bonito. Chega com vitória. O problema é que quando os filisteus ouviram isso, o que eles fizeram? Segundo Samuel 5,17, esse texto tem que ficar gravado na nossa memória. Ouvindo os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Ouvindo isso, Davi desceu a fortaleza. Todos os inimigos contra. O contra-ataque. Toda vez que você vence, toda vez que você é reconhecido, toda vez que você é ungido, toda vez que você consegue fazer, como diz o salmista, em Deus faremos proezas. Toda vez que você conseguir fazer algo que é uma proeza em Deus, todo inimigo vem contra. O contra-ataque. Existe uma guerra interna. Meu Deus, Tiago 4,1, de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso, dos prazeres que nos nossos membros guerreiam. Nós temos a guerra contra a própria vontade, contra a carne, contra as vontades carnais. Meu Deus, sentimentos, emoções, motivação, prioridades, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Meu Deus,
uma guerra na alma, a guerra contra a carne contra o espírito. Gálatas 5 vai dizer que a carne luta contra a vontade do espírito. Meu Deus, se opõe. Olha que interessante. Digo, porém, andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis, guerreando contra a espada. Já foi dito aqui que a palavra de Deus é a espada do espírito. Meu Deus, Saul, mesmo sendo benjamita, ele foi oferecer holocausto. Ato só permitido pela tribo de Levi. 1 Samuel capítulo 13, versículo 9 a 13. A espada, a palavra dizia, só a tribo de Levi. Ele é da tribo de Benjamim e foi lá fazer o holocausto. Guerreou contra a espada. A palavra diz que ele maltratava os homens de guerra, decretando leis injustas, proibindo inclusive de comer, fazendo pecar o povo. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, 31 até o 25. Lutando contra a palavra, a ordem de Deus era guerrear contra os amalequitas sem tomar nada de despojo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. No entanto, ele tomou dos despojos e ainda quis oferecer ao Senhor. 1 Samuel 15, 9 a 15. Saul guerreava contra a espada, guerreava contra a palavra. Tem muita gente, tudo que a Bíblia diz sim, eles vão e fazem o não. Tudo que a Bíblia diz fala não, eles vão e dizem sim. Estão guerreando contra a espada. Geração de Saul do século 21. Saul morreu fincado na espada. Lista de segredos da guerra espiritual. Correndo ao encontro do inimigo. Enquanto todo mundo dava um passo atrás, quando Golias gritava, meu Deus, recuava, meu Deus, dava um passo atrás, correndo de Saul, de Saul não, de Golias. Nós temos 1 Samuel 17, 48, Davi correndo ao encontro de Golias, encarando o inimigo. Isso é importante. Olha que interessante, a guerra que não precisava entrar. Deus chama Abraão e fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu da tua terra, mas ele não abandonou a parentela, levou Ló consigo. Saiu da casa de teu pai e não conseguiu para uma terra que eu te mostrarei, porque não conseguiu ser direcionado, porque ele tinha rebanho e Ló tinha rebanho, e ele saiu a caminho da correnteza dos ribeiros. E aí nós temos dois problemas. Olha que interessante, por levar Ló foi tomado pelo povo numa guerra e simplesmente Abraão teve que entrar numa guerra, que se ele não tivesse levado Ló, ele não precisava entrar. Toda vez que eu crio desobediência, eu crio guerra para mim mesmo. Guerra que se eu tivesse obedecido no início, eu não precisaria entrar. Todas as minhas atitudes contra a palavra de Deus cria para mim guerras que eu não precisaria entrar. Com pena do inimigo, Absalão entra numa guerra contra Davi. Meu Deus, Davi para defender Jerusalém, para defender a sua casa, a casa do rei, ele simplesmente foge, levantando uma guerra contra Absalão. Quando Absalão morre, ele chora, ele se entristece. Segundo Samuel capítulo 18 em diante, mostra que ele quer defender Absalão com pena do inimigo. Ei, na vida espiritual não dá para ter pena do inimigo. Quem serve a Deus e quem não serve. Tem muita gente defendendo Absalão, chorando por Absalão, envergonhando os valentes, porque reconhece os derrotados, os rebeldes, os profanos. Meu Deus, tem muita gente defendendo o inimigo de Deus, com pena do inimigo. O cântico do arco é uma história interessante. Segundo Samuel capítulo 1, versículo 19, quando morreu, meu Deus, Saul, quando morreu Jonathan, quando morreu algumas pessoas, Davi poderia fazer festa, porque Saul
se levantou contra ele, mas não, ele não faz festa a respeito de Saul, e a Bíblia diz que ele fala: caiu os valentes, não será mais ungido o escudo dos guerreiros, dos valentes. Ele lamenta. Não dá para fazer festa por causa da derrota de pessoas, mesmo que são pessoas que se levantam contra a nossa vida. Nós não podemos. Aquela pessoa, se tivesse atendido o chamado de Deus, seria valente, teriam feito grandes feitos para Deus. É hora de lamentar quanto às derrotas de alguém, mesmo que sejam pessoas que nos perseguem. Não dá para fazer festa, saindo de uma guerra e entrando numa pior. E muita gente que não entende. Elias, ele acabou recuando, já foi dito isso, 1 Reis 19:3, porque ele guerreou contra os profetas de Baal e achou que a guerra tinha acabado. E veio uma outra guerra com Jezabel, ele recuou. Tem gente que acha que é assim, que é guerra bonança, guerra bonança. Na época dos valentes de Davi, dos cavernas de Adulão, Davi chamou aqueles da caverna e entrou numa guerra sucessiva. Guerra, mais guerra, mais guerra, 1 ano e 4 meses. Ou seja, saindo de uma guerra e entrando numa pior. Temos que estar pronto para sucessivas batalhas, sucessivas guerras. E assim nós vamos até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Retaguarda espiritual. Nós temos uma época que houve 2 batalhas. Olha que interessante, eu vou ler o texto. 1 Crônicas 19, 10 a 12. Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele pela frente e pela retaguarda. Assim escolheu os melhores dentre os homens de Israel e formou em ordem de batalha contra os sírios. O restante de todo o povo entregou Abissai, seu irmão, e puseram em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, então te socorrerei. É eu estar na minha guerra, olhando a guerra do meu irmão, vencendo minha guerra e ajudando o irmão a vencer. E o irmão a mesma coisa, vencendo entendendo que nós estamos vivendo uma guerra só, uma guerra contra o pecado, contra o mundo, contra as artimanhas do diabo e contra a própria guerra, vencendo a nossa guerra e tentando ajudar a guerra dos meus irmãos. A peleja não é nossa, mas é de Deus. Que frase linda! O problema é que existe uma matéria, uma teologia fraca, a confissão positiva, que não estuda o assunto, mas pega só o tema. A peleja não é nossa, mas de Deus. Eu não posso aplicar para todo mundo. Por quê? Porque existem regras. Essa mensagem é só para pessoas que estão no padrão Josafá. E qual é o padrão Josafá? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3, ele pôs-se a buscar a Deus. Ainda no versículo 3, apregoou jejum a todo Judá. Versículo 4, pois se ajuntou e pôs-se a pedir socorro ao Senhor. Esse ajuntamento é união. Versículo 5, pôs Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, juntou o povo na presença de Deus. Versículo 12, nós não sabemos nós o que fazer, os nossos olhos estão fitos, ou estão expostos em Ti. Fé. Meu Deus, a Bíblia ainda diz o seguinte, que antes de tudo Josafá tinha liberado os seus sacerdotes para ensinar a palavra, de maneira que diz a Bíblia que nos dias de Josafá a palavra tinha valia, pressupostos para receber a bênção de Deus. Palavra, buscar, jejum, oração, união, congregar, humilhação, fé. Aí sim, Deus levanta o profeta e diz: a peleja não é nossa, mas de Deus. Ou seja, pacote completo. Não dá para simplificar o evangelho. Frases de efeito, confissão positiva, teologia fraca. Meu Deus, aprendendo com Ezequias sobre a batalha. Ezequias foi alguém que pequeno, garoto, ele ouvia a voz de Isaías como profeta. O pai dele não ouviu, mas ele ouvia Miqueias, o profeta. O pai não ouvia, mas ele ouviu. Quando o pai morreu, ele virou rei. O que ele fez? Segundo Crônicas, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. As portas estavam fechadas e ruína. Olha só, ele trouxe sacerdote e levitas e ajuntou
Naquela época, por incrível que pareça, os sacerdotes não eram legítimos. Era sacerdote de Benjamim, tinha sacerdote de Judá, tinha sacerdote de Dan, mas a lei prescrevia que o sacerdote era da tribo de Levi. E ele fez o quê? Ele colocou os sacerdotes, ainda no capítulo 4, diz a Bíblia que mandou consagrar a casa de Deus e tirar do santuário a imundície. Meu Deus, tirar os deuses estranhos. Segundo Crônicas 29, versículo 10, diz a Bíblia que agora tem o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Ele colocou o reino ligado ao profeta, ligado ao sacerdócio. Meu Deus, segundo Crônicas 30, versículo 1, enviou Ezequias mensageiros para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrar Páscoa, festa porque saiu do Egito, adorar a Deus porque estão livre do faraó. Diz a Bíblia no versículo 13, ajuntou-se em Jerusalém a congregação em povo grande para celebrar a festa dos pães asmos, que representa vida. O asmo é um pão sem fermento, vida sem fermento. Jesus explicou que fermento é esse, fermento de Herodes, fermento dos fariseus. Paulo continua dizendo fermento do pecado, fermento da malícia e fermento do engano. Segundo Crônicas 32, 3, teve conselho com os príncipes e com os homens valentes. Ele não teve conselho de gente ruim, conselho de Jezabel, nem conselho de quem não presta. Ele teve conselho com príncipes e com os valentes. Diz a Bíblia que na época do exército, olha que interessante, o exército da Síria veio e ele tapou as fontes das águas para o exército assírio perder a força. Ele reparou o muro quebrado, levantou torres e colocou um muro pelo lado de fora. Agora ficou muro e antimuro. Ele fez torre, tinha atalaia. Meu Deus, guerra espiritual tem que ter muro, tem que ter muro, antimuro, tem que ter atalaia, tem que ter pães asmos, tem que ter festa, tem que tirar o que é ruim. Meu Deus, diz a Bíblia que ele fez escudo e armas em abundância, tem que ter defesa e tem que ter ataque. E diz a Bíblia que ele se juntou a Isaías, meu Deus, em oração, diz a Bíblia que o Senhor enviou o seu anjo e destruiu todos os valentes e os chefes e os oficiais do exército da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Diz a Bíblia Sagrada em Isaías 37. O profeta reconheceu o rei, que reconheceu o sacerdote. Avivamento com profeta, com rei e sacerdote. Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã, tudo eram cadáveres. Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado para não defender o inimigo de Deus. Isso é importante. Defendendo o inimigo de Deus. Uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, segundo Crônicas 35, versículo 20. Veja, o rei Neco, rei do Egito, foi guerrear, subiu, o rei Neco, para guerrear contra os carquemins, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro. Josias era rei de Israel. Na verdade, Josias era rei de Judá. Porém, olha que interessante, Neco, porém, mandou mensageiro dizendo: que tenho contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Quer dizer, a guerra era entre o Egito e os carquemins. E aí o rei do Egito, o faraó, disse Deus que me apressasse, portanto guarde te opores a Deus, que é comigo, ou ele te destruirá. Porém Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para pelejar contra ele, no caso contra faraó, contra o rei Neco, não dando ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Meu Deus, já pensou? Deus falando com Neco, Deus falando com faraó. Josias era rei do povo de Deus e era um bom rei. Mesmo assim, ele não acreditou que Deus falava ou falaria com o rei faraó, o rei do Egito. E aí ele disfarçou e foi para a guerra. E a Bíblia diz que os flecheiros atiraram contra o rei Josias e o trouxe a Jerusalém, onde morreu. Meu Deus, defendendo o inimigo de Deus. Tem muita gente que quer entrar na guerra contra o inimigo de Deus. Tem hora que Deus fala e aí nós temos um problema. Tem gente que não acredita que Deus fala com crente ruim e fala. Tem gente que não acredita que Deus usa quem não presta e Deus usa. E nós temos aqui um exemplo disso. Aliança com o inimigo.
Meu Deus, a história de Josué que fez aliança com o inimigo. Todavia os moradores de Gibeon, ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, e usaram de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e disseram ele aos homens: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram o conselho do Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os oficiais da congregação prestaram juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram os seus vizinhos que moraram no meio deles. Juízes 9, 3 e 4. Aliança com o inimigo. E a Bíblia diz um porquê. Porque não tiveram conselho de Deus. Tem muita gente tomando decisão sem o conselho de Deus. Cuidado, mais são os que estão conosco do que são os que estão com ele. Meu Deus, o moço do homem de Deus, nesse caso é Eliseu, ele se levantou cedo e saiu e viu o exército com cavalos e carros cercando a cidade. Então ele disse o moço: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tem mais são os que estão conosco do que são os que estão com eles. Veja, o que aconteceu aí? Os sírios vieram contra Samaria, e enquanto o moço de Eliseu não vê nada, só vê derrota, só vê o exército inimigo, só vê batalha, só vê flecha, só vê escudo, só vê espada, só vê lancha. Não, Eliseu está vendo, maior número que está conosco. Então Eliseu orou, dizendo, orou Eliseu: peço-te, Senhor, que abra os teus olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu no monte que estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Maior número que estão conosco. Visão natural, visão espiritual. Precisamos andar com olhos ungidos. Apocalipse para a igreja. Aconselho que compre colírio para que vejas. Meu Deus, quando Deus é o nosso inimigo. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19. Nós temos uma história interessante. A história de Deus dizendo quando Deus é o nosso inimigo. Vou ler o texto. Olha só, irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós, pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a perdição, seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha, e só pensam em coisas terrenas. Filipenses 3, versículo 19. Nós temos um problema agora. Pessoas que só pensam nas coisas da terra. Por incrível que pareça, inimigos do povo de Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos sair daqui amigos de Deus, do lado certo da guerra, vencendo a guerra espiritual. Curso online, entendendo coisas espirituais para que possamos vencer, para que possamos ir mais longe. A promessa é para quem vencer. Ao que vencer darei de árvore da vida que está no paraíso. Apocalipse 2:7. Ao que vencer darei uma pedra branca, meu Deus, um novo nome, meu Deus. Apocalipse 2:17. Ao que vencer e guardar até o fim, autoridade sobre as nações, com vara de ferro regerá. Apocalipse 2:26 e 27. 3:5. Ao que vencer, não riscarei o seu nome, receberá vestes brancas, confessarei o teu nome diante do Pai, diante dos anjos, vencendo, que Deus possa nos ajudar a sair daqui como vencedores, vencendo na presença de Deus. Cantar de Salomão diz, uma última visão, ele fala, quem são esses que vêm como nuvens, olha que interessante, diz que eles vêm como imponente, como exército com bandeira. Quando Israel vencia a batalha, simplesmente esse povo, eles vinham e improvisavam bandeiras, como quem diz, vencemos. A igreja vai chegar no céu como vencedores. Ao que vencer, e se vencer, vai ser chamado de filho. Que vencer, dali de sentar comigo no meu trono. Ao que vencer, temos que vencer. Que Deus nos ajude, que nessa guerra espiritual nós possamos sair daqui vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo as artimanhas do diabo, vencendo. Curso online, Limude, Segredo Escondido.
parceria com ciências sacras, que Deus possa abençoar, parceria com missões em chamas, que nós possamos sair daqui vencendo. Glória a Deus.